Hoje o Saúde em Prática vai tratar do transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Saiba quais as causas, como ele se manifesta e como é o tratamento. Acompanhe o Saúde em Prática que começa agora. E para falar sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, nossa convidada é a Érica Camargo, que é psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Doutora Érica, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço o convite seu e da TV Unesp. É um prazer recebê-la. Bom, para a gente começar então a entrar aí nesse assunto, Érica, qual é a relação entre o TOC e a ansiedade? Toda pessoa ansiosa, ela pode desenvolver o TOC? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é ansiedade, né? Ansiedade é uma condição biológica de todo ser humano. Todo mundo tem um grau maior ou menor ansiedade. A ansiedade, o que é, né? Hoje em dia se fala muito, a pessoa é ansiosa, é nervosa, mas o que é isso? A ansiedade é um desconforto, é uma inquietação, um mal-estar interno que geralmente ele precede alguma situação nova ou alguma situação de perigo, que pode ser real ou imaginária, né? E essa ansiedade, esse desconforto, ele geralmente é acompanhado de sintomas físicos, como tremores, sudorese, dor no estômago, dores no peito, sensação de opressão e até cólicas abdominais. O portador de TOC, geralmente ele tem sintomas ansiosos muito intensos, ele sofre de ansiedade, né? Mas nem toda pessoa ansiosa vai ter o TOC. Tá? Legal. Agora, quais são as principais características do TOC? As principais características do TOC são as obsessões e as compulsões, né? O que são obsessões? Obsessões podem ser pensamentos, imagens ou até impulsos, dúvidas ou medos que são repetitivos e recorrentes. E as compulsões geralmente são atos ou comportamentos que visam, que o indivíduo realiza para tentar amenizar, para aliviar esse desconforto, essa ansiedade gerada pelas obsessões. E a obsessão e a compulsão sempre se apresentam juntas neste transtorno? Não necessariamente. A maioria sim, mas a gente encontra alguns casos de TOC em que você tem só obsessões, tá? E alguns casos em que você tem só as compulsões sem necessariamente ter obsessão atrelada. Legal. Doutora Érica, agora a gente vai conhecer a Marcela, que descobriu que tem o transtorno compulsivo obsessivo. Então, vamos conferir. Eu acho que o que me levou ao TOC foi a minha ansiedade. Sou muito ansiosa e o TOC, na verdade, para mim, a questão da ansiedade é o que mais me deixa assim incomodada. Porque por eu ser muito ansiosa, então me motiva a fazer mais meus rituais. Há mais ou menos 2 anos que eu percebi que eu tenho TOC, que eu tenho um comportamento diferente. Eu fui ao médico quando chegou a ficar num ponto que eu vi que não era normal as coisas que eu fazia. E eu fiz tratamento até esse ano, só que aí eu tive que parar por questões financeiras mesmo. Eu fico constrangida quando alguém vê eu fazendo as minhas manias, como já aconteceu várias vezes. Mas eu ainda tenho um certo controle de evitar fazer algum ritual meu se eu vejo que tem alguém olhando, tem muita gente perto. Mas é muito torturante para mim também, porque eu fico com aquele pensamento, nossa, eu tenho que fazer, mas eu não posso fazer, porque senão alguém vai ver e vai dar risada. A minha família não entende muito bem isso, porque ninguém entende, da minha família, só eu mesmo. Então é uma coisa que para eles é diferente. Eu contei só quando eu realmente passei mal, que eles viram e não entendiam o que estava acontecendo. Mas me apoiam quando eu preciso de ajuda, ir no médico ou comprar um medicamento, eles me ajudam, respeitam. Bom, no caso da Marcela que a gente acabou de ver, doutora Érica, o que causou o transtorno foi a ansiedade. Quais outras possíveis causas para o surgimento do TOC? Bom, o TOC é uma doença assim, de causas ainda desconhecidas, né? Os modelos científicos que estudam o TOC apontam causas genéticas, hereditárias, que atreladas a alguns estressores sociais, no caso citado, ela associou a ansiedade, mas às vezes um evento estressor de vida pode ajudar a desencadear o aparecimento. E muitas vezes não. Às vezes não tem nenhum fator angustiante, alguma situação crítica que o indivíduo está vivendo e ele vai deflagrar a doença, tá?
Bom, queria que você explicasse para a gente as principais características, então, do toque, deste transtorno. Sim. As principais características das obsessões é que elas são intrusivas. O que significa intrusiva? É um pensamento intruso ou uma imagem intrusa. O que eu quero dizer com intruso é assim, o indivíduo reconhece que é estranho, ele reconhece que aquele pensamento é exagerado, é absurdo, às vezes é muito improvável que vá acontecer, mas ele não consegue controlar, aquele pensamento fica recorrendo na mente dele, tá? Então é repetitivo e fica atormentando. E as compulsões, elas são atos ou comportamentos que visam aliviar, que o indivíduo acaba praticando para tentar aliviar esse desconforto, né? Então, vou dar um exemplo bem prático, por exemplo, de uma obsessão que o indivíduo tenha por se contaminar. Então, ele tem medo de se contaminar por algum micro-organismo. Então, ele passa a se lavar muitas vezes, a querer desinfetar todos os ambientes em que ele está próximo. Esses comportamentos de tentar aliviar são as compulsões, né? E a gente pode ter também compulsões mentais, que não são comportamentos observáveis, como, por exemplo, você observar uma pessoa limpando algum ambiente várias vezes. Ela pode ter, por exemplo, uma imagem intrusiva, uma obsessão, por exemplo, que ela imagine algum parente querido, a mãe dela, por exemplo, sofrendo um acidente de carro. Ela fica visualizando aquela cena o tempo todo, aquela cena atormenta muito a pessoa. Então, para anular esse pensamento, ele desenvolve uma compulsão que a gente chama de mental. Olha, cada vez que vem esse pensamento, que eu vejo essa imagem da minha mãe sendo acidentada, eu começo a rezar 10 Pai Nossos, por exemplo. Tá? Então, fica aquilo repetido, às vezes, numa tormenta mental. Uma coisa acaba levando a da outra. Sim. Legal. Eu queria saber se tem algum tipo de terapia que é aconselhada para as pessoas que têm o toque. Sim. Além do tratamento medicamentoso, as terapias comportamentais são comprovadamente eficazes, né? São terapias que visam lidar com essas obsessões, com essas crenças irreais e expor o indivíduo, né, a essas obsessões para tentar enfrentar esses rituais. Legal, doutora Érica, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Então, continue aí com a gente. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está Érica Camargo, que é psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, nos esclarecendo sobre transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Agora, doutora Érica, existe um grupo com maior tendência a desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo? Na verdade, não. O TOC ele afeta homens e mulheres na idade adulta jovem na mesma proporção. Nas crianças, como nos meninos acontece um pouco mais cedo, o TOC se inicia mais cedo, a gente encontra uma prevalência um pouquinho maior nos meninos, tá? Mas de uma maneira geral, ele afeta os sexos na mesma proporção. E normalmente ela aparece sempre nessa mesma idade, na fase adulta, não corre o risco de aparecer mais tardiamente é muito raro, é mais comum na idade de adolescência e adulto jovem. Legal. Agora, quais são os tipos de toque, doutora Érica? Os mais comuns são os toques que têm obsessões por sujeira ou por contaminação, que vão estar atrelados a compulsões de lavagem, de limpeza. Nós também temos toques em que você tem obsessões por doenças, por agressão ou até mesmo por obsessões religiosas que levam a rituais de verificação. E outro toque bastante comum é o toque em que você tem obsessões por simetria, que leva a rituais de contagem, de ordenamento, de repetição. Até para a gente exemplificar um pouquinho para as pessoas que estão em casa começar a imaginar um pouco mais, a entender melhor, quais são os principais rituais desenvolvidos por quem sofre esse transtorno? Eu vou dar um exemplo de uma obsessão, por exemplo, por doença. Uma pessoa começa a ficar com pensamento obsessivo, com medo obsessivo que ela possa contrair alguma doença ou, por exemplo, que ela possa ter AIDS, né? Isso é muito comum, AIDS, câncer, a pessoa fica encucada. Às vezes ela não teve nenhum contato, nem com sangue, nem uma relação sexual desprotegida. Ela começa com aquele pensamento que ela reconhece que é absurdo. Meu Deus, como que eu posso ter pego AIDS se eu nunca tive contato, mas esse pensamento me atormenta? E aí ela passa a desenvolver rituais de verificação. Então ela vai muito ao médico, ela pede para colher a sorologia, os exames com frequência. Então ela fica o tempo todo tentando reassegurar isso, tentando aliviar esse pensamento. Interessante. Bom, agora a gente vai conferir a segunda parte da conversa que nós tivemos com a Marcela, que sofre aí, que tem o toque. Vamos ver.
As minhas manias que mais me incomodam, na verdade, é quando eu tento organizar minhas coisas, mas eu não consigo, porque eu fico tirando e colocando as coisas no lugar várias vezes e justamente por isso eu fico muito nervosa, então eu acabo deixando de lado. Ou quando eu vou limpar a minha casa, que eu passo o pano, por exemplo, várias vezes no mesmo lugar, é uma tortura tentar deixar de fazer os meus rituais, porque eu não consigo. Sem o meu medicamento, agora como eu estou sem medicação, eu não consigo. Até com a medicação já é difícil. Quando eu vou estudar também, eu fico lendo, relendo, e não porque eu não entendi, mas porque eu acho que se eu não fizer, alguma coisa de ruim vai acontecer. Eu penso que se eu não fizer meu ritual, eu vou ficar doente ou vai acontecer alguma coisa com meu pai. E como é uma coisa que eu tenho muito medo, eu me sinto culpada se eu não fizer e se acontecer. Bom, no meu futuro eu espero que eu esteja livre do toque, né? Se isso for possível. Espero que eu consiga voltar meu tratamento para poder melhorar isso, porque é realmente muito ruim e me prejudica muito algumas coisas no meu dia a dia. Então eu espero que isso melhore com o tempo. Marcela, a gente espera que você melhore rápido e fique bem. Agora a gente viu aqui o exemplo da Marcela, doutora Érica. Em qual momento ser muito organizado ou muito higiênico, ou aquela pessoa que volta muito para checar se as coisas estão no lugar, deixam de ser atitudes normais e passa a ser algo preocupante aí, possa ser algo, o toque? Sim. A gente precisa diferenciar, né, o que são compulsões do que são hábitos, né? Eu posso, por exemplo, ter o hábito de gostar do meu armário muito organizado. Então, querer as minhas roupas por ordem de cores e organizar. E isso ser um hábito porque eu aprendi com a minha família, porque é mais fácil para eu encontrar minhas roupas ou até porque me causa um prazer, né? Agora, se isso não me atormenta, se lá um dia eu ponho fora da ordem a roupa e isso não me incomoda, eu saio, quando eu volto eu coloco no lugar, tudo bem. Né? Isso não está me aprisionando, isso não está atrapalhando o meu funcionamento geral. Então, isso não é um sintoma. O sintoma ele começa a ficar preocupante, sugerir toque, né? Quando aprisiona o indivíduo, quando ele perde muito tempo naquela atividade. Tá? Bom, a compulsão por comprar, comer, jogar, por exemplo, também pode ser um tipo de toque? Não. Na verdade, embora pareça, porque são comportamentos repetitivos, né, os compradores compulsivos, os jogadores compulsivos, esses quadros eles são englobados no que em psiquiatria nós chamamos de transtorno dos impulsos. E são comportamentos assim que o indivíduo age impulsivamente, sem pensar e que tem uma sensação de prazer muito grande quando efetua aquela compra, mesmo que ele se envolva em dívidas e tenha prejuízos, por exemplo. No toque, não. As compulsões, os comportamentos repetitivos são realizados para aliviar, geralmente, uma obsessão catastrófica que ele tem, um pensamento muito ruim, uma distorção de pensamento. E ela alivia aquela angústia causada pela obsessão. Ela não gera prazer, ela gera um alívio momentâneo. Legal. Agora a gente comentou em relação aos grupos, né, que se tem ou não mais predisposição a adquirir o toque, e a gente falou aqui que é mais a partir da fase adulta, adolescência. Sim. Mas as crianças, elas também podem ser atingidas? Podem ter toque também, tá? A gente encontra crianças com toque, normalmente elas têm muitas compulsões, às vezes tem alguns casos que nem têm obsessões atreladas, que são comportamentos compulsivos que a criança nem consegue explicar muito porque tem, só porque sente um desconforto. Eu atendo o caso de uma criança de 11 anos recentemente que ela tem compulsão por limpeza. Então, ela chega da escola, ela limpa a casa inteira e várias vezes. E isso foi se tornando crescente, ao ponto dela querer assim que a família não convide mais ninguém para entrar em casa, porque ela não quer a casa suja. Né? E vocês perguntam por quê? Algum medo? Tem algum medo? Para ver se tem alguma obsessão atrelada. E não. Se eu não limpar, eu não fico bem, eu me sinto mal. Será que tem alguma influência familiar, de repente? Nesse caso, não. Na verdade, assim, é um desconforto interno que ela tem muito grande, né? É um mal-estar, é uma sensação de que não está completo. O paciente que tem toque tem muito essa sensação de incompletude, que ele não sabe explicar muito porquê, mas ele não consegue. No entendimento dele, ele tem que, no caso dessa criança aí, que limpar. A gente vê muito em criança também rituais de limpeza. A gente tem que observar na criança isso. Se ela demora muito tempo no banheiro, se ela gasta muito material de limpeza, se ela se atrasa muito no rendimento escolar, que às vezes ela fica copiando, lendo e relendo diversas vezes, porque ela não tem a sensação que está completa. Às vezes ele se perde no texto
porque perdeu aquela vírgula do texto, então agora eu tenho que começar tudo de novo, porque senão não está completo, tá? Sim. Bom, a gente vai então agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere os tratamentos para o toque e tem também o quadro De Olho na Alimentação com um especial sobre minerais. Então, a gente já volta. Saúde em Prática está de volta, hoje falando sobre transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. E aqui conosco está a doutora Érica Camargo, que é psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Mas antes de prosseguir com este tema, você vai conferir o De Olho na Alimentação, com um especial sobre minerais, zinco, fósforo e cobre. Você sabe o que a falta destes minerais causam ao organismo? Vamos conferir agora. O zinco ele é muito importante para a fabricação do nosso DNA e das nossas células, que são os glóbulos brancos, as células de defesa. Quando uma mulher ela é gestante, a importância do zinco para a formação de DNA e glóbulos brancos já começa desde o feto. E isso vai se estendendo ao longo da nossa vida. Conforme as faixas etárias, muda-se a necessidade diária desse nutriente. Então, desde o neném até o idoso, eles precisam de uma quantidade diferente, mas eles sempre vão precisar. A falta do zinco no organismo pode acarretar um retardo no crescimento, principalmente nas crianças, e também uma imunodeficiência, que seria a nossa imunidade estar mais baixa, causando gripes, resfriados. O zinco ele é encontrado nas carnes vermelhas, nos laticínios, como leites e derivados, e também nas frutas secas, como damasco, ameixa seca, sem caroço. O fósforo ele atua na formação dos nossos ossos e na formação dos nossos dentes e também atua como o zinco na contração muscular. A deficiência do fósforo no nosso organismo pode acarretar a perda de memória, deficiência muscular, fraqueza nos músculos, dor muscular. As principais fontes de fósforo são as carnes vermelhas, os leites e derivados, as oleaginosas, como a castanha do Pará, amêndoas, amendoim, são fontes bem interessantes. O cobre é um mineral muito importante para a síntese de elastano e de colágeno, então ele é muito conhecido como um antioxidante, porque ele previne o envelhecimento precoce da pele. O cobre, ele é um mineral encontrado em muitos alimentos no nosso dia a dia, então é muito difícil termos deficiência do cobre. Os alimentos que mais têm fonte de cobre são fígado, lentilha e a farinha de soja. Para as mulheres que se preocupam com o bem-estar, com a estética, com a pele, é muito importante ter uma alimentação equilibrada para que assim não falte nutrientes e você não venha a ter uma deficiência com cabelos quebradiços, unhas quebradiças, o envelhecimento precoce da pele, manchas. Sempre se preocupando, claro, também com o uso de protetor solar e outros cuidados que são tão fundamentais. Mas a alimentação adequada e saudável, balanceada, vem para agregar, né, e garantir a saúde da mulher também, do homem, claro, como uma parte de uma beleza, a parte estética. Super bacana este quadro novo, nós vamos ficar ainda mais de olho nos minerais. Agora, doutora Érica, retomando o tema de hoje, nós falamos bastante sobre o toque. Agora, ele tem cura? Na verdade, o toque tem controle, ele tem tratamento, né? Os tratamentos ajudam muito, tanto as terapias, né, como a medicação. O tratamento ele é mais demorado, não é como é no caso da depressão, que em 2 a 3 meses você estabiliza um doente. No toque você precisa de doses mais altas de medicação e entre 3 a 5 meses de medicação que você começa a ter um equilíbrio melhor. Precisa haver uma persistência também do paciente, então, né? Uma persistência do paciente, o entendimento da família. É preciso que a gente faça, junto com o tratamento, o que a gente chama de psicoeducação, que é explicar muito bem como funciona o transtorno para o doente e para a família. E é importante que a família esteja a par da doença, porque provavelmente esses rituais, como a gente viu ali no caso da Marcela, né, que deu os depoimentos pra gente nesse programa, são rituais que às vezes incomodam, interferem na rotina da própria família, né? Qual é o papel, a importância do papel da família? Bom, a família sofre muito com a doença, né? Você imagine você ter um filho
que ele quer tudo limpo e organizado dentro da casa. Então, a gente costuma dizer que a família fica refém desses comportamentos. A família age intuitivamente. A família que não tem conhecimento, o que ela faz? Bom, ele fica tão nervoso, tão tenso, cada vez que eu acabei de limpar a sala, mas caiu um pedaço de papel, isso o incomoda, gera tanta ansiedade, tanto mal-estar, que a família começa assim a proteger. Então, nós vamos deixar tudo em ordem, nós vamos deixar tudo limpo, nós vamos evitar pessoas. Então, a família vai, assim, deixando o ambiente propício até para o paciente se manter com o sintoma. E a família também começa a evitar lugares e situações, né, para poupar aquele indivíduo, para tentar manter uma harmonia familiar. Então, é muito desgastante para a família. Agora, o que é melhor, né? Porque as famílias, quando percebem esses rituais, tomam diferentes tipos de reação. Sim. É melhor, de repente, colaborar com esses rituais, é melhor repreender e mostrar que essa pessoa está fazendo algo repetitivamente? O que é melhor? Bom, uma vez que a pessoa está em tratamento, né, e essa família é instruída sobre como funcionam as compulsões e as obsessões, a família não deve colaborar. A família tem que ficar firme, tem que se manter calma. E assim, se ela não conseguir colaborar com os rituais, ela já está ajudando. E, se possível, se manter do lado do portador de toque, assim, para ele que ele consiga vencer, né? Porque ele tem um impulso, às vezes, de chegar em casa e lavar 10 vezes a mão antes de entrar. Ele precisa passar pelo lavabo, por exemplo, e ele tem lá um ritual de lavagem. Ele tem que lavar muito a mão porque ele acha que ele veio da rua, né? Estou dando um exemplo. E veio contaminado, então ele não pode entrar na casa. Então, um familiar com calma vai tirá-lo dali, vai ajudar ele a desfocar. Porque uma estratégia de tratamento é justamente essa, você enfrentar, né? Embora a gente fale que a compulsão ela alivia, é muito momentâneo. Né? Ao longo do tempo ela se perpetua. Quanto mais o indivíduo pratica os rituais, eles vão aumentando. Então os rituais não aliviam em nada. Sim. Então a família não deve complementar isso. Tá? E acho que uma coisa que é importante ressaltar é que todos esses rituais são muito sofridos por quem tem o toque, São né? muito sofridos. O portador de toque, ele tem consciência de que esses sintomas são estranhos, que esses sintomas... Imagina, às vezes você tem um medo de que um filho seu possa morrer ou de que você possa contaminar de alguma maneira absurda a comida do seu filho. A gente tem pensamentos assim, né? Obsessões de agressão. Então, imagina o sofrimento que essa pessoa tem. E é a vergonha de contar, a vergonha de revelar os sintomas. Então, às vezes, a pessoa fica 10, 15 anos sem buscar ajuda, sofrendo. E é importante que a gente saiba que o toque, eu citei alguns exemplos, mas na maioria dos casos existem múltiplos sintomas que se alternam, né, ao longo dos anos. O indivíduo nunca tem só uma obsessão, ele normalmente tem várias. Tem um medo obsessivo de doença, tem algum ritual de limpeza, não? Então é muito sofrido. Né? Agora, a gente comentou que o tratamento começa a fazer efeito a partir de 3 a 5 meses, Sim, isso, né, doutora sim. Érica? Agora, o controle da doença, a partir de quanto tempo, mais ou menos? É claro que cada caso é um caso, mas Sim. dá para a gente ter uma ideia? Em média, os pacientes ficam 2 anos em tratamento. Com média de 1 ano de tratamento, você já consegue ter uma melhora significativa. E esses medicamentos devem ser tomados depois Isso vai pro depender do resto da vida? acompanhamento. Tem pacientes que necessitam de um uso contínuo a vida toda, tem pacientes que melhoram muito com o tempo, com as terapias associadas e podem até ter um período da vida que a gente suspende a medicação. Eu já tive paciente que ficou anos sem tomar remédio e depois voltou. Né? Olha, agora os sintomas estão intensos. Se o paciente tem consciência, né? Se ele já tratou, ele volta, ele começa a observar, ou ele ou um familiar, ele volta a pedir ajuda e volta a ficar sob controle. Que legal. Agora, o toque ele pode chegar a impossibilitar a pessoa de ter uma vida social, por exemplo, de trabalhar, de fazer exercícios? Sim, numa fase muito intensa, com o toque não tratado, ele pode prejudicar muito a vida. Imagine uma pessoa que tem obsessões por organização, que trabalha num escritório, numa empresa que ela tenha que cumprir metas, só que ela perde muito tempo organizando ali a mesa, a papelada, e ela não consegue render, ela não consegue produzir, porque ela fica atrelada àqueles rituais. Então, ela vai se prejudicar no trabalho. Sim. Imagine uma pessoa que tem um medo de ser contaminada, medo de sujeira, então ela não vai comer uma pizza com os amigos, porque vai que os talheres da pizzaria não são bem lavados, vai que os pratos não foram, vai que a toalha, ela começa a evitar, isso se torna um crescente. Então ela evita sair, ela evita o contato social, então ela passa a ter muitos prejuízos. Acho que por isso que é importante, né? Quem está nos assistindo, percebe qualquer tipo de sintoma, é importante procurar realmente um especialista, né, Sim. Érica? Se esses sintomas são limitantes, se eles duram muito tempo, se eles atrapalham a vida do indivíduo,
quanto mais cedo buscar ajuda, melhor, né? Como a gente pode ver, o toque tem múltiplos sintomas que aumentam em determinadas fases ou diminuem, que são variados ao longo da vida e que causam muito sofrimento no portador e no familiar. Você imagine nessas fases de sofrimento, de sintomas intensos, quantas coisas você perde na vida, Sim. né? Então é muito importante realizar o tratamento para poder ter uma vida boa, né? Com uma certeza. vida produtiva. Com certeza. Bom, quero agradecer a sua presença aqui no programa, doutora Érica, acho que foi ótimo, foi super esclarecedor. Então, muito obrigada, espero que você volte novamente aqui para bater esse papo com a gente. Obrigada, eu que agradeço e espero poder voltar. Obrigada. Bom, e você aí de casa, perdeu algum programa? Então acesse o nosso site, lá você encontra todos os programas já exibidos. E eu te espero na próxima semana. Até o outro Saúde em Prática. Tchau, tchau.